Olá, pessoal. Eu sou Renata Lima dos Santos, do RU 2090302, da Faculdade da Uninter, Polo Limeira, o curso de Pedagogia. Estamos aqui para a nossa quarta live com a convidada Camila hoje, Camila Albino. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, gente. Eu sou Cláudia, do RU 2088757, do curso de Pedagogia do Polo de Limeira, da Uninter. Meu nome é Daniana, eu faço Pedagogia, meu RU é 2888738, da Faculdade Uninter. E hoje nós estamos aqui com mais uma live, né, do tema Inclusão, do nosso estágio de extensão. E nós vamos trazer aqui a Camila, que também vai falar um pouco da sua experiência, né, dos seus anos aí corridos de trabalho aí nessa área. Pode falar, Camila, a palavra é sua. Obrigada, gente. Meu nome é Camila, eu estou muito feliz com o convite de vocês. Eu espero conseguir, assim, atender pelo menos o mínimo. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou graduada em Pedagogia e Artes Visuais. Também tenho uma pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva, Psicomotricidade, Neuropsicopedagogia, Deficiência Intelectual, e estou cursando Educação Musical e ABA. Tá? Então, essa é um pouquinho de mim. Trabalho na Escola do CIDIA há quase 10 anos, no município de Iracemápolis, onde eu atuo como professora de sala de recursos, e também trabalho na Prefeitura Municipal de Limeira, onde eu atuo como professora de arte, de educação infantil e ensino fundamental. Posso fazer uma pergunta, Camila? Pode, claro. Na sua experiência profissional, o que você tem observado hoje sobre a realidade da inclusão escolar? Bom, eu vou falar um pouquinho do que eu penso, né? Para mim, eu sou super a favor da inclusão, sou a tia da inclusão. Eu acredito muito que as crianças, elas precisam estar na escola pública ou privada, mas de forma do ensino regular. As crianças especiais, elas aprendem muito com a diversidade. As crianças que não têm deficiência também aprendem muito com as crianças especiais. É um ganho aí para todo mundo. Além de, né, a gente já conhece, assim, a legislação, a gente sabe que tanto na LDB, no ECA, tem várias legislações que garantem que essas crianças frequentem, né, a escola. E, assim, no Brasil, vamos dizer que eu não sei bem se é tão coerente, né, a lei com aquilo que se realmente é factível, né, se acontece a inclusão. Há muito que, assim, se a gente for pesquisar um pouco, a gente percebe que muitas pessoas reclamam, falam que a criança vai na escola e não existe a inclusão de fato, como deveria. Na minha realidade, né, realidade do CIDIA, realidade Prefeitura de Limeira, assim, já tive muita evolução, vamos dizer assim. A realidade é que tivemos tempos difíceis de aceitação, de improviso, de falta de informação, e hoje a gente está numa fase até que acho que boa, né? Apesar do que vem por aí, depois da pandemia, tudo, acredito que a gente superou muitas coisas, né? E eu tenho, assim, o privilégio de trabalhar num lugar onde as pessoas, muitos professores vestem a camisa, trabalham mesmo, fazem, né, tudo para essas crianças se sentirem inclusas. Temos professores de educação física ótimos, de arte, os polivalentes também.
Então, a gestão da escola é uma gestão muito boa, coordenação, posso contar com elas para tudo. Então, é assim, é claro que há muito o que melhorar, porém, já evoluímos bastante. Então, graças a Deus, a realidade da minha realidade em relação à inclusão é essa. Obrigada. Imagina. Camila, qual é a importância da arte para o desenvolvimento da criança com necessidades especiais? Ai, gente, olha, eu amo a arte e amo a educação especial. E é isso, então é um misto aí de coisas, muito legal falar sobre isso. Bom, para eu responder essa pergunta, eu preciso entender assim o que a arte ela causa de impacto, né, para o ser humano. Vocês sabem assim o que a arte pode causar de impacto na vida de um estudante, de um ser humano? Vocês saberiam assim me dizer o que vocês acham? Não tem ideia, né? Não. Gente, olha, é muita coisa. É muita coisa. Primeiro porque a arte, ela é bem sensorial, né? Quando a gente vai falar assim, lembrar de uma música que a gente gosta, quando a gente sente um perfume, um cheiro de algo que a gente, sei lá, comeu, viveu, sempre vai nos trazer a memória. A arte ela tem esse poder de nos trazer à memória momentos bons e não tão bons também. E quando a arte ativa isso, ativa o cérebro também, né? Tem toda aí uma estimulação do cognitivo, cada vez que a nossa memória é reativada. Então, a arte, ela, primeira coisa, ela tem esse poder. A arte também, vamos supor, né, que é muito assim, é complexo, eu vou falar assim um apanhadão, né? Vamos supor que nós temos crianças com dificuldades sensoriais, que elas vão aos poucos aceitando a música, aos poucos elas vão aceitando alguns materiais, como a massinha, como a tinta que é mole. Então, tem toda uma preparação, uma estimulação, né? Imagine que riqueza você está ali com uma criança que hoje ela tem aversão ao material, e no futuro, de você treinar, ela vai começar a utilizar esse material, olha quanto, ela já superou aí, entendeu? A arte também, ela nos traz, assim, momento de calma, de tranquilidade. Existem pesquisas, estudos que falam mapeamento cerebral, na verdade, né? Que mostra que a parte do cérebro que é estimulada, assim, quando a gente aprecia uma obra de arte ou quando a gente faz alguma obra de arte, ela é a mesma área do cérebro, córtex pré-frontal, que faz a gente se apaixonar. É a mesma reação, é o mesmo hormônio da dopamina. Então, nisso, já começa, assim, a criança já se acalma, ela tem o prazer de fazer, né, de realizar uma arte, porque ela está ali liberando o hormônio da felicidade. Então, a arte também, ela tem esse poder, né, de transmitir isso. Também a arte, ela pode, assim, a pessoa especial ou não, ela coloca, assim, os sentimentos internos, ela consegue expressar eles, ela consegue colocar para fora, através da arte também. Muita angústia, a arte, ela é terapêutica, ela cura, muita coisa disso também a arte pode fazer pela pessoa, tanto especial ou não.
Eu vou mostrar aqui para vocês, gente. Eu tenho uma criança lá na escola do CID, linda, eu sou apaixonada nela. E essa criança, ela não é verbal, né? Tem uma dificuldade aí muito grande, mas ela não escreve, a gente tem pouco retorno, né? Cognitivo, sim, ela demonstra pouco retorno das terapias. Porém, quando essa criança pega, por exemplo, um giz de cera, um material, ela consegue distribuir as cores, olha, de uma forma assim incrível, né? A gente consegue perceber assim a distribuição, a força do traçado, a relato dessa mãe, né, dessa criança, que ela pintou a parede da casa, tudo com giz de cera, tudo colorido, do jeito que vocês estão vendo aqui. E a mãe ia mandar pintar a parede. A pessoa que foi pintar a parede da casa da mãe falou: não pinta, não, é moldura. É moldura, porque tá lindo demais. E ficou Então, lindo mesmo aí, olha. Oi? Ficou lindo aí mesmo. Não, é uma pequena. Isso aqui eu encontrei lá na sala de aula hoje. É uma pequena demonstração do que ele é capaz de fazer, né? E se a gente analisar, isso daqui tem um valor, isso aqui é lindo, tá bem assim, bem distribuído, bem colorido, ele teve o capricho, o carinho de escolher cada pedacinho. Então, a gente conseguiu se comunicar muito bem através da arte terapia lá na escola. Então, esse é um exemplo, tá? De que, assim, eu trabalho outras coisas com ele também, com essa criança, mas eu dou muito foco, porque como é uma criança que já faz muita terapia, psicólogo, fono, eco, já frequenta a sala de aula, então eu optei por ser algo muito prazeroso para essa criança, fazer um trabalho diferenciado. E olha, a gente já usou giz molhado, giz de lousa molhado, a gente usa cola, faz mosaicos, tinta, a gente usa bastante também. Então, assim, é muito, muito gostoso, muito gratificante, é muito legal. Como que a gente consegue, né, com uma criança não verbal, que não responde de repente, manter esse contato, essa comunicação tão linda, tão impressionante. E tudo isso a arte pode proporcionar e muito mais, gente, muito mais coisas. Eu ia falar agora, Camila, como que é satisfatório para a pessoa que nem você ver uma evolução de uma criança como essa, né? Sim. Ai, gente, olha, é uma das melhores coisas da minha vida. Eu imagino aqui que a minha dopamina, que a minha dopamina, assim, cresce muito de ver, né, o quanto que eles têm essa evolução. Eu fico muito feliz. Olha, gente, façam, estudem inclusão, mesmo que vocês não exerçam numa sala de recursos, hoje em dia, né, quem tiver um curso de educação especial, quem ler, quem se dedicar a isso, vai ter menos dificuldade depois numa sala de aula, vai ter, assim, sabe, muito mais empatia, vai saber lidar melhor com toda essa situação, né? Porque a gente sabe, gente, que não é fácil, às vezes a gente romantiza. Ai, é lindo, é lindo, é lindo, é muito lindo mesmo, mas sabemos, né, que tem toda uma trajetória aí por trás, né? Uma luta que nunca acaba, e é isso aí, gente. Eu vou fazer a próxima pergunta, Camila. É. Como a arte contribui no processo de inclusão escolar? Olha, em se tratando da inclusão, eu acho que uma das coisas que mais coopera para isso é a arte, né? Através da arte, gente, às vezes a gente pensa que a arte é só a visual, mas
a gente muitas vezes se esquece, né, da música, da dança, do teatro, da interação. Nossa, muito legal. Então, vamos supor, vai ter lá a apresentação do Dia das Mães, né? A mãe vai lá na escola, vê os alunos, vê os filhos cantando e tal. Por trás disso tudo, existiu ali pelo menos um mês de ensaios, preparação, teve aquela parte assim, a coreografia, a letra da música para decorar, os ensaios, o treino do emocional, porque não deve ser fácil, não é fácil, né? Eu estou vendo, está aqui falando numa live, não é fácil. E toda vez que a gente vai assim se expor, é difícil, mas a gente cresce. Então, imagina a criança, né, passando por toda essa expectativa, e a criança especial lá, né, junto com o auxiliar da sala, treinando, as crianças acolhendo, fazendo junto os passos, e depois chega no dia da apresentação, olha, essa é minha mãe. Então, é muito legal. Tem também a parte do brincar de faz de conta, dos jogos de papéis, que são coisas que eu gosto muito, interpretação, fazendo um trabalho coletivo também, de pintura, um mural, um cartaz, né? Isso tudo, gente, é muito rico, né, para trabalhar a inclusão de forma geral, né? As crianças agora estão voltando para a escola, olha que maneira mais legal para a gente interagir eles de novo, fazendo esses trabalhos, né? Música, coral, lembro que teve uma época lá na escola que tinha coral, né? A cantada de Natal também, e que, nossa, era lindo demais. A Libras, vocês lembram da Libras? Tinha Libras também. Gente, eu acompanhei bem de perto essa fase da Libras, foi muito legal também, porque além da gente estar falando algo, né, de inclusão, apesar de não termos alunos surdos, mas isso eles já vão crescendo com essa noção, né, que existe sim uma segunda língua no nosso país, que existem pessoas que falam desse jeito. Ainda, gente, vou falar para vocês, olha, a hora que reunia todas aquelas cabecinhas ali especiais, os com laudo, sem laudo, todo tipo de criança, gente, era lindo demais. Aí ali ninguém fala quem é quem, ali é tudo criança, e é lindo de viver. Então, a arte, ela pode proporcionar isso também, atividades na sala de aula, olha que eu lembrei agora. Um professor, ele pode fazer uma atividade, né? O professor, vou falar no professor de arte, mas o professor polivalente de educação física também. A hora dele adaptar um currículo, ele pode fazer algo com que todas as crianças participem. Por exemplo, o meu aluno, a maioria das atividades que eu planejei, ele não vai conseguir fazer. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou facilitar isso daqui para todo mundo fazer, assim aquele aluno vai conseguir fazer também. Então, facilitar, eu tenho um professor lá, o professor Luiz é muito querido, faz o vôlei adaptado com as crianças sentadas no chão. Nossa, muito porque nós temos um cadeirante, né, que ele não anda, então todas as crianças vão jogar vôlei sentado no chão. Então, é muito, assim, legal. Muito legal mesmo, dá para fazer muita coisa, a arte contribui muito com a inclusão escolar, social, de toda forma. Agora você falou dessa brincadeira do vôlei, né? Adaptar. E na outra live que nós tivemos, a mãe da... Como que chama, Rê? A mãe? A mãe da Alana. A mãe da Alana, que ela é surda. Deficiente auditiva, né? E ela falou sobre isso, porque é a gente que tem que se adaptar a eles, não eles ao nosso ambiente.
né? E agora eu liguei isso que você falou com o que ela falou da outra vez. Gente, isso. É muito real isso, né? A gente, muitas vezes, ele que tem que vir. Ele não consegue fazer? Essa aqui é a velha, né? Ele não consegue fazer, mas está fazendo o quê aqui? Né? É melhor ir para uma escola especial. Não, mas a gente vai acolher, a gente vai pensar, elaborar, porque nós somos ótimos, capazes de fazer algo onde ele vai participar também. Isso é inclusão, gente, né? Não deixar ninguém para trás. E também, assim, não deixar que a pessoa que está crescendo mais deixe de evoluir também, né? Porque a gente não vai parar tudo para fazer só inclusão, mas a gente também não vai deixar os alunos de inclusão para trás. Então, ali tem todo um bom senso, né? A gente vai ponderar bem, e entendendo, né, que cada criança tem as suas particularidades, né? Cada criança é de um jeito. Hoje eu posso ter, assim, dentro de uma escola pode ter 3 terceiros anos. E cada terceiros anos você tem uma característica. E dentro desses terceiros anos, cada criança tem uma característica. Então, a gente já não vive mais aquela escola padronizada, com um material que, olha, faz 5 anos que eu tenho esse caderno, eu só passo na lousa esse caderno aqui e está tudo certo. Então, não existe mais, a gente tem que ir acrescentando, modificando, flexibilizando, e nós estamos, assim, quem é professor, né, que está se formando agora, tem que ter essa noção de olhar a criança como indivíduo. E vamos supor, eu trabalho com arte, eu tenho 4 salas de maternal 2. E cada sala de maternal 2, eu tento planejar as atividades para eu trabalhar como um todo, mas chega na hora, eu tenho que fazer algumas alterações, porque eles têm até a característica deles, assim. Então, hoje, o educador tem que estar preparado para isso, né? Seguir, claro, né? Porque a gente é cobrada, seguir com conteúdos. A escola, ela tem o dever, mas não deixar ninguém para trás, observando cada um, para não ter ninguém perdido, e sempre trazendo que a gente consegue, né? Incluir todo mundo aí. Camila, você pode falar um pouco sobre a interpretação do desenho da criança? Gente, olha, gente, é muito legal isso. Interpretação do desenho infantil. Olha, entender uma criança através de um desenho é fantástico. Eu não imaginava que era tudo isso antes de eu conhecer um pouquinho mais. Acho que, assim, toda mãe, todo profissional da educação, todo mundo que trabalha com criança, mereceria, né, saber mais sobre isso. Através disso, nós conseguimos, assim, saber se a criança é criativa, se a criança tem algum problema emocional. Nós conseguimos, assim, detectar tanto as partes positivas da criança, quanto as negativas. E também traçar todo um perfil ali, né? Tem terapeuta que mal conhece a criança e começa ali a fazer a análise, né? É profundo isso de fazer análise, porque tem muitos símbolos, tem muitos significados, depende da apreensão do lápis, das cores utilizadas, de várias coisas para se interpretar um desenho, né? Então, tem alguns desenhos que eu já vi, você consegue saber até a condição social daquela família, sem a criança por dinheiro, nada, só como a forma que ela desenha. Então, é muito interessante mesmo. Eu trouxe aqui, hoje de manhã eu estava trabalhando num primeiro ano,
estava lecionando arte, e um pouco antes de ir embora, sobrou uns minutinhos, eu pedi para eles fazerem um desenho para mim. Então, eles fizeram, e tem vários aqui, mas teve um que me chamou a atenção, tá? Eu vou mostrar, assim, basicamente, daqui a pouquinho para vocês. Assim, antes de eu mostrar, eu só vou considerar, assim, que existem as etapas, né? A gente, assim, é lógico que tem criança de 2 anos, criança de 7 anos, que a gente não vai interpretar da mesma forma. Mesmo porque um bebê, quando ele começa a pintar, ele vai fazer isso fisicamente. É uma coisa motora, ele não tem ali, ele está vendo, mas eu mexo e aparece um risco colorido. Não tem uma função, quero fazer o papai, eu quero fazer a mamãe, eu quero usar o amarelo, não tem toda essa função. Eles vão trocando de cores aleatoriamente, eles vão fazendo ali os riscos também, por prazer, eles vão vendo que mexendo a mãozinha, eles têm o poder de fazer um risquinho, tudo que bebê acha legal, ele vai repetindo. Então, é mais por essa sensação de prazer mesmo que eles fazem. Quando eles têm mais ou menos entre 3 e 4 anos, que eles começam a fazer ali a bolinha, o círculo, a figura humana, às vezes saindo, pode reparar, a mãozinha, o braço sai da cabeça, a perna da cabeça, e não tem o tronco. Então, eles começam a querer fazer a figura humana, eles começam a arriscar fazer os primeiros desenhos nessa idade, mas com pouco ainda do emocional. A partir dos 4 anos, dos 4 aos 7 anos, é o ápice, assim, é a fase que mais eles conseguem colocar o emocional ali. Mas isso não significa que é só nessa faixa etária, não. Eles vão colocar o emocional no desenho aí por muito tempo, às vezes até a gente coloca, né? Muita coisa inconsciente. E vamos lá, né? Bom, eu peguei esse desenho, eu pedi para eles fazerem uma... Camila, posso interromper você só um pouquinho? Claro! Tem um tabu aí em cima da cor preta, né? Então, é que assim, a cor preta, ela tem o significado mesmo, como todas as cores têm o significado, né? A cor quente, ela tem alegria, euforia. A cor fria, ela relaxa, ela calma, às vezes ela traz tristeza. Ninguém vai fazer por exemplo, né? Eu vou fazer uma obra de arte, eu vou fazer lá um senhor muito triste e fazer uma pessoa lá pedindo pão, triste, e vou fazer tudo colorido, lindo. A gente geralmente usa as cores mais cinzentas, né? Então, o azul, as cores mais frias para determinada coisa. E ninguém vai fazer uma coisa super alegre e tá usando cinza. Então, a cor tem muito a ver, né? Até eu podia ter feito, eu não me atentei. Mas um ambiente, por exemplo, se a gente pegar um quarto, pintar ele com cores quentes, que é o vermelho, laranja, amarelo. Nossa, acho que é quase impossível você conseguir dormir bem nesse quarto, entendeu? Com muita cor forte. Já o quarto que você pinta de azulzinho, verde, é um quarto que vai te transmitir mais tranquilidade. Sim. Então, a arte, ela tem o poder também de colocar as sensações, né, nas pessoas. E quando a criança vai colocar no papel, tem as cores, elas são muito significativas para a criança. O preto, ela traz uma coisa negativa mesmo. O preto, o traçado forte. Mesmo que você tente fazer com que a criança incentive ela a pegar outra cor, no caso, né? Ela sempre vai e volta no preto. Olha, quando há alguma coisa assim, mas, né? Então, se ela está usando o preto para colocar alguma coisa de dentro, expressar,
e ela ainda continua preta, porque talvez essa coisa esteja ali. É. Então, se vocês observarem que tem uma criança que está usando... Pode ser assim, que se ela for muito pequenininha, pode ser que ela use o preto, porque como a criança menor tem menos preensão palmar, ela tem menos força, pode ser que o escuro dá uma sensação para ela de que, olha, eu estou vendo melhor. Uhum. Mas, se vocês perceberem que a criança já está numa fase onde ela já está expressando os sentimentos através do desenho, e vocês notarem a força do lápis. Olha, vou mostrar rapidinho aqui. Uma criança, ó, olha como que saiu o traçado dessa criança. É diferente, por exemplo, do dessa criança. Não sei se está dando para vocês verem aí. Então, a forma com que ela usa força, não faz aquele ondulado com precisão, faz uma coisa mais rabiscada, usa uma cor mais forte. Isso é um sinal que merece ser observado. O que eu geralmente faço eu peço para a criança fazer um desenho de uma árvore, porque a árvore traz significados, ou o desenho de uma casa, ou o desenho dela no meio, junto com os familiares. Quando eu leciono na arte, eu já uso uma expressão mais artística. Eu falo, pessoal, olha aqui a Tarsila do Amaral, que fazia o autorretrato dela, agora vocês vão fazer o autorretrato de vocês, e aqui vocês vão pôr as coisas da casa de vocês que vocês gostam. Então, eu uso uma outra linguagem, porque eu estou ali como professora de arte, não como psicopedagoga, então eu estou ali, eu transmito de uma forma mais artística, mas é o mesmo objetivo que eu quero com aquelas crianças. E aí, geralmente, é a primeira coisa que eu faço quando eu piso numa sala de aula, pela primeira vez para lecionar arte, eu estou ali conhecendo as crianças, eu faço uma dinâmica de boas-vindas, e a primeira atividade no papel justamente é o autorretrato. Eu levo para casa, eu olho um por um, eu analiso, e quando eu acho alguma coisa suspeita, numa outra oportunidade, eu chamo essa criança e eu peço, aí eu entro onde eu tinha parado, eu peço para essa criança desenhar ou ela inserida na família, ou uma casa, ou uma árvore, porque aí tem os símbolos, né, os significados que ela vai trazer para mim. Se eu notar, não, foi só no primeiro desenho que ela fez dessa forma, olha como aqui ela já está diferente. Então, acredita-se que ou naquele dia ela não estava muito bem, ou naquele dia ela teve essa preferência de cor, ou de tipo de desenho, né? Mas, na realidade, olha como ela faz de outra forma, né? Então, eu vou estudar essa criança. Conforme ela for desenhando a árvore, o segundo desenho que eu pedi, se eu a encontrar ali, mas por que você desenhou isso na árvore? Olha, sua árvore tem passarinhos. Passarinhos geralmente significa, assim, pessoa importante, alguém que a criança goste muito. Minha árvore tem frutinha, sua árvore tem frutinha. O que significa? Significa que a criança, ela dá bons frutos, ela é uma criança boa, ela produz. Então, tem toda essa simbologia por trás. Então, se vocês têm aí, por um acaso, alguma criança que vocês analisam, estão sempre ali olhando, percebendo que ela usa cores pretas, escuras, que essa criança interage pouco,
que essa criança força muito o lápis, que os desenhos dela são muito parecidos. Aí fica um sinalzinho de alerta, né? Que podem ser estudado, encaminhar para alguém, e que é muito importante. Gente, às vezes essa criança está querendo mostrar alguma coisa que a gente vai fazer uma leitura para poder ajudar ela, tá bom? Respondi a pergunta, Damiana? Aí... Sim, com certeza. Muito Tá obrigada, bom. viu? Mas vagina, aqui, eu vou voltar nesse desenho, tá? Ele é um desenho muito simples. Ele tem aqui um sol. É que eu usei a folha verde, que é a folha que eu tinha lá disponível no momento. Então, às vezes, atrapalha um pouquinho. Aí, ele fez aqui, ó, um arco-íris, uma casa que parece uma cabana, né? Esse formato de casa, no estudo do desenho, a cabana. É o triângulo, quadrado e a porta em forma geométrica também pequenininha, simples. A árvore, ó, com uma pequena Inclinação. para um dos lados. Bom, eu até fiz a anotação aqui atrás, eu vou lendo para vocês. Pronto, pode começar. Bom, gente, vou começar a falar um pouquinho desse desenho, tá? Que vocês podem ver que tem o sol, o arco-íris, a casa e a árvore pendendo aqui para o lado esquerdo. Bom, eu vou ler aqui o que eu escrevi na minha interpretação. O significado da porta é a saída para o exterior. Então, a porta com a fechadura pode significar que a pessoa quer proteger a intimidade ou que tem medo de ser julgada pelos sentimentos e pensamentos. A janela. A janela significa como as pessoas veem tudo o que acontece ao redor. Por isso, uma casa sem janelas expressa medo ou negação ao enfrentar a realidade do mundo. Aí, vamos lá para a árvore. O tronco da árvore significa o eu do sujeito. Vocês olharem aqui, é que tá de canetinha, mas tem aqui uma parte mais escurinha, que ele fez até em formato de caracol. Não sei se vai pegar a câmera. Mas esse buraquinho na árvore, ele tem um significado de que pode ser traumas ou falta de afeto. E quando a árvore está pendida para o lado esquerdo, é sinal de alguma coisa do passado, ou que traumatizou, ou que está ali marcado no passado dele. Então, quer dizer, é um desenho infantil que tem um sol colorido, tem um arco-íris, é inocente, tem tudo para ser um desenho inocente. Mas a leitura dele diz que pode, tá, gente? Ele pode ter feito com pressa? Pode não estar num dia com vontade de fazer. Eu vou estudar até melhor esse menininho aqui. E pode sim, porque tanto na árvore quanto na casinha, as coisas estão se repetindo. Então, é interessante. Eu tenho vários, mas esse daqui achei uma linguagem mais simples, né? E que fala muita coisa. Então, eu acho assim, se eu soubesse mais, nessa fase que meus filhos eram pequenos, se eu entendesse mais quantas coisas, né, a gente poderia ter feito dentro da escola. Então, é importante a gente ter essa base, né, do desenho.
Ficou alguma dúvida? Algo a mais que vocês gostariam de saber sobre a interpretação do desenho? Gente, o meu cachorro está aqui chorando. Tadinho. Ai, meu Deus, desculpa. Mas não tá pegando ele, Camila. Tá, Não não tá? tô Ah, então Não. tá bom, fico mais tranquila. Não tá. Embora. Agora é a Cláudia. É a Dani. É eu, né? É. Camila, com a chegada da pandemia, veio o afastamento das pessoas, né? Principalmente no ambiente escolar. O que fazer em relação às defasagens e problemas comportamentais das crianças especiais? Ajudá-las? Bom, gente, é uma realidade que a gente está vivendo. Se a gente ficar na sala dos professores, assim, a gente só vai ouvir, né? Quanto que as professoras estão, angústias, a dificuldade que está sendo esse retorno, e a gente sabe que não está sendo fácil. Tivemos aí, né, esse afastamento, 1 ano e meio, mais ou menos. Eu vejo assim, todas as crianças tiveram defasagens, problemas. Imagino os especiais, eles foram mais afetados ainda. Porque muitos, né, têm uma evolução lenta. Às vezes a gente precisa trabalhar muito, e ela vai lá e dá um passo. Aí a gente faz outro trabalho, dá mais outro passo. E eu vi crianças que já tinham dado vários passos, voltarem vários passos. Então, uma realidade que nós estamos passando agora, né, nesse retorno, são essas defasagens, são a parte cognitiva, comportamento. Muitas dessas crianças têm ali uma rotina bem estabelecida, né? Eles vivem com a rotina, eles gostam, né, da rotina, eles são padronizados. E essa falta de rotina, acordar mais tarde, agora volta, começa a acordar mais cedo, começa a mudar a rotina. Uma criança que antes ficava em casa, tinha lá o apoio da família para fazer as atividades, agora está saindo para ir para a escola. Já no caminho, muitas já entram em crise, porque é tudo novo de novo, né? Eles estão reaprendendo, estão readaptando, tudo para voltar. Então, nós temos crianças que têm crises, crianças que têm que fazer muita adaptação no currículo, crianças que têm ali a coordenação motora bastante precária, que vai ter que fazer bastante estimulação. E, por conta disso, eu já fui me antecipando até, porque eu sabia que esse retorno ia causar aí essa dificuldade toda. Fiz um curso e já fui me antecipando também com os professores dessas crianças, com os estagiários da escola, que lá na escola, os estagiários de psicologia ou de pedagogia, eles chegam, né, para trabalhar com a gente, e eu recebo eles, eu e a professora Valéria, a Valéria Palmer, que está no período da manhã, e a gente faz ali os treinamentos, a gente faz orientações. Então, eu já fui me antecipando, já fui vendo, fazendo as rotinas de retorno para essas crianças, painelzinho, e a gente já entrou ali no comportamento, porque uma criança que chega na escola já gritando, já com comportamento de fuga, ela não vai estar pronta para aprender, né? Ela não senta ali na mesinha, ela se joga no chão, se agride o coleguinha. Então, como que essa criança vai na escola e a gente vai
Ela não vai aprender com isso, né? Então, primeira coisa, né? A gente está trabalhando bastante a acolhida, né? Nós sabemos que nessa pandemia, além do prejuízo cognitivo, comportamental, social, tivemos aí grandes problemas, traumas, maus tratos, abusos com crianças. Municípios, né, vizinho de Iracemápolis, tivemos bastante denúncias, que cresceu muito a quantidade de maus tratos e abuso. Então, são crianças que perderam entes queridos, crianças que ficaram numa realidade muito diferente. Às vezes o tio cuida, o vizinho, algum amigo, porque a mãe precisa muito trabalhar e mal sabe, né, com quem que está deixando essa criança. Então, além do problema da rotina, do comportamento, temos crianças chegando com uma bagagem emocional aí muito sofrida, muito pesada. Então, o nosso momento agora de educador é acolher eles, ter muito carinho, afeto, paciência, né, para receber eles bem, adaptá-los, né, no ambiente escolar. Acho que isso é o mais importante agora, né? A criança vai chegar com crise. Quando ela chega gritando, a gente tem que entender que alguma coisa aconteceu para ela ter esse comportamento ruim. Ela está gritando, ela está batendo, ela está querendo fugir. O que será que aconteceu? Às vezes, ela pode ter algum problema no corpinho, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, fome, ou às vezes ela quer atenção, ou às vezes ela quer fugir da atividade, né, que a professora está pedindo para ela fazer, ou às vezes ela quer algum objeto, algo que ela não pode, naquele momento, ficar com esse objeto, né? Um celular, um tablet, um brinquedo barulhento na sala de aula. Então, por esses três motivos, eles vão ser assim a função para eles terem um comportamento ruim. Aí, a gente vai analisar pelo que ela está fazendo. Ela está olhando para o objeto? Então eu acho que ela está querendo obter um objeto. Porque, olha, ela está gritando e está com o olho naquele objeto. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o objeto da vista da criança, eu vou oferecer uma outra coisa para entreter a criança. Aí, pode ser que não seja por um objeto, pode ser que eu estou ali com a atividade do meu aluno e ele está gritando, fugindo, porque ele quer fuga. Fuga, que está se esquivando. Aí, eu não posso deixar ele fugir, porque, olha, funcionou. Eu fugi e a professora deu um brinquedo para mim. Eu fugi e a professora foi lá, falou, dá uma voltinha com ele lá fora. Aí, o que esse espertinho vai entender? Olha, toda vez que ela der uma atividade e eu fugir, eu já sei que eu vou ganhar passeio lá fora. Então, nesse caso, quando a criança está fugindo de uma atividade, aumenta-se a demanda. Olha só, a gente, vem aqui, você está pintando. A criança joga e não quer? Vem pintar. Senta aqui, vamos pintar, vamos pintar. Aumenta a demanda, coloca atividade mesmo para ela fazer. Não deixa ela descansar naquele momento. Isso ela vai entender. Quanto mais eu tento fugir da atividade, mais a tia Camila da atividade. Não está funcionando. Então, aí a gente não reforça o comportamento inapropriado. Uma outra coisa que a criança pode chorar, e chorar muito, é para obtenção de atenção. Isso é o que mais acontece. Criança quer atenção, porque quer ir embora, porque quer a mamãe, porque quer ser bajulado ali, quer brincar, quer... Aí, o que ela vai fazer? Ela vai começar a chorar. Aí, muitas vezes, eu já vi, né, professor, estagiário, falar assim, olha, dá um brinquedinho para ele está chorando.
leve ele um pouquinho lá na horta para ver os peixinhos. Aí a criança entendeu que ela chora e ela ganha atenção, e ela ganha mais do que atenção, ela ganha o peixinho. Então, eu reforcei um comportamento inapropriado. E o que geralmente tem que fazer? A criança lá, esperneando. A gente precisa, sim, tomar muito cuidado com a integridade física dela, que é não bater a cabeça ou não se machucar, porque tem criança que é capaz de se jogar no chão para bater a cabeça para chamar atenção. Aí, nesse caso, a gente dá uma atenção no sentido assim, vou segurar, vou garantir que a minha criança não vai se machucar. E aí, eu garantindo isso, eu não dou uma atenção de qualidade, volto ao que eu estava fazendo. Agora, se a criança só está gritando, só está chorando, eu vou nem olhar para ela, porque ela dá uma choradinha e olha para ver se a gente está olhando. Pode ver, quando a criança está querendo obter a nossa atenção, ela dá uma choradinha e olha. Ela joga um objeto no chão e dá uma olhadinha para ver se a gente está olhando. E, às vezes, o que a gente faz? A gente vai lá, a gente chama a atenção dessa criança, briga com ela e a gente dá atenção. É uma atenção negativa. Mas, para a criança, atenção negativa ou positiva é atenção. E ela vai ficar feliz porque ela conseguiu a sua atenção. Então, nesse caso, a gente tem que dar uma ignorada, porque quanto mais ela chora, e mais ela vai perceber, mas ela não está ligando para mim, então não está adiantando eu chorar, melhor eu pegar minhas coisas aqui. Então, ela precisa entender. Há casos em que a gente segura tanto para não dar essa atenção, para não reforçar, mas tem uma hora que a criança persiste tanto, que lá no finalzinho, quando a criança está quase desistindo, a pessoa está tão cansada da criança chorar, que a pessoa vai lá e, no último momento, reforça o comportamento. E isso é muito perigoso, porque, além de reforçar o comportamento errado, ainda ela aprendeu que, ao invés de chorar um pouquinho, ela vai chorar um montão. E toda vez, ela não vai mais só chorar um pouquinho antes de parar, ela vai querer chorar um poucão. E muitas vezes, assim, ela pode, assim, evoluir. Ao invés de chorar e bater, chorar e gritar, ela pode colocar outros comportamentos piores, porque daí a mãe fala, dessa vez eu não vou dar para ele. Ele pode chorar que eu não vou dar o que ele quer. Ele vai entender. Aí passa lá 5 minutos, 10 minutos, a criança está quase desistindo, mas a mãe não está aguentando, vai lá e reforça. A criança que ficava 1 minuto chorando, agora aprendeu a ficar 10. Então, a gente precisa ter, também é muito importante, a gente ter uma noção aí de comportamento, principalmente com crianças com TEA, mas o comportamento, gente, ele essa gestão do comportamento, ela serve para todas as crianças, né? Com deficiência, sem deficiência, mas com autistas funciona muito bem, né? Porque eles têm aquele padrão de comportamento, eles vão manter aquele comportamento sempre, porque muitos deles não são verbais, ou são verbais, conversam, comunicam, mas eles têm a dificuldade até de transmitir o que eles estão sentindo. E aí, eles usam muito a estratégia do comportamento, muito a estratégia de tudo isso que eu expliquei para vocês para ganhar aquilo que eles querem. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não reforçar um comportamento errado e estragar lá tudo que a mãe ensinou, tudo que os terapeutas estão fazendo. A gente vai lá e faz o contrário dentro da escola e acaba arrumando um problemão aí. Então, preparamos os estagiários da escola para receber nessa parte do comportamento, as atividades adaptadas, gente, muita coisa legal mesmo foram feitas, com pinça, atividades no concreto, de
colagem, pareamentos, muita coisa legal. Então, assim, adaptações, às vezes a gente pensa assim, adaptação é só fazer atividade de colocar lá, encaixar e tal. Não, às vezes, uma adaptação é um simples resumo. Às vezes o meu aluno está na sala e ele está no 5º ano, por exemplo, vou usar um exemplo de uma criança lá da escola, e ele tem ali, né, algumas coisas ele consegue adquirir, ele consegue entender, mas está muito pesado, está muito complexo para ele. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar a linguagem, eu vou flexibilizar ali para ele, né? Teve criança que estava aprendendo sobre o sistema solar, eu falei, então vamos aprender primeiro o que é o planeta Terra, quem é o Sol, quem é a Lua, e aí a gente chegou devagarzinho, né, lá onde estavam as outras crianças já, porém com uma linguagem bem mais simples, mais infantil, de uma forma bem lúdica. Então, a gente faz assim, nossa, cada criança tem um tipo de adaptação. Tem uma criança lá na escola, a gente diz, olha, é coisa mais linda, ele tem autismo, ele tem 4 anos, e ele tem que suplementar o currículo, porque o menino já lê, escreve, sabe bandeiras do país, do mundo inteiro. Um menino, assim, se for ver, se a escola não começar a suplementar o currículo dele, vai chegar uma hora que ele vai começar a perder o interesse. Então, por enquanto, é tudo novo, que é o 1º ano dele na escola, agora retornou, então ainda é novidade, né? Mas vai chegar uma hora que deverão ser feitas adaptações também. Então, tudo isso, cada criança, como eu falei lá no começo, né? Cada criança tem as suas particularidades, cada criança é de um jeito. Ai, mas ninguém é obrigada, por exemplo, a criança chegou hoje, já tem que estar tudo pronto. Não, dá um tempo para essa criança. A criança chegou, vamos avaliar, vamos pôr ela para brincar, para encaixar pecinhas, vamos fazer assim um diálogo, contar uma história. Olha, eu já percebi que ele gosta disso, olha, eu já percebi que ele não sabe cores. Já vamos providenciar uma atividade aí de cores. Então, aos poucos a gente vai adaptando, né? Não precisa ser nada correndo. Não, tudo tem que ser assim, a criança tem que ter o tempo para ela se adaptar à escola, e a gente também tem que se adaptar a ela para poder ajudar, conhecê-la, estudar essa criança, né? Por isso que chama até estudo de caso. E assim, aos poucos, a gente vai transformando a sala de aula, a gente vai transformando as atividades desses alunos, a sala de recursos também. Geralmente eu trabalho, assim, coisas muito para a vida. Estou entrando numa fase agora de trabalhar pedagogia de projetos, que já fazia um tempinho que eu não trabalhava, fazer compras com as crianças no varejão, com troco, com lista de compras, com livros de receitas, trabalhar com dinheirinho, sistema monetário, unidade de medidas, 200 gramas de presunto, vamos fazer um sanduíche, vamos fazer... Então, a gente vai voltar com trabalhar os projetos também, coisas mais funcionais para essas crianças, além da parte acadêmica, que também, né, a gente não pode deixar para trás. Então, nesse retorno, primeiro a acolhida, né, o comportamento, porque elas precisam estar à vontade, currículo, né, depois que elas já aprenderam a sentar, já não estão mais tendo crise, vamos agora pensar na parte acadêmica, vamos pensar em desenvolver essa criança. Então, e chegar aí no final do ano com resultados, né, se Deus quiser. Se Deus quiser. Camila, ontem eu recebi uma criança que ela não tinha vindo para a creche desde a pandemia, desde o início do ano agora, né? Que eu peguei essa turma, então ele não tinha vindo até então. E daí agora a mãe resolveu trazer ele para a creche. Quantos anos dessa criança? 4.
É maternal 2 meu. E aí, a hora que ele chegou desesperado, gritando, mas esperneando. E a mãe é muito grudada. E ele também muito grudado na mãe. Muito. Então, ficou tudo esse tempo, né? Desde o então, ano passado. Aí eu peguei essa turma agora, que o ano passado era maternal 1, veio para mim, e ele então nunca tinha vindo. Meu Deus. Eu falei assim, o que eu vou fazer, né? Tentei pegar, não vinha, esperneava, tudo. Daí ela falou assim para mim, ai, Dani, eu não vou deixar. Eu vou levar embora. Ela levou, não, ela daí, reforçou. Escuta só. Daí eu falei assim, Fernanda, falei, né? Deixa ele aqui, né? Vamos tentar, tal. Depois ele para. É porque é lógico, é normal, ele ficou todo esse tempo e vocês são muito juntos, com certeza. Vai ser assim, né? Mas vamos ficar, tal, né? Deixa ele e vai. E ela não conseguia deixar, não conseguia deixar. Daí a nossa coordenadora, aí ela falou, tô indo, vou levar. Aí a nossa coordenadora estava lá na porta, aí ela falou assim, não faz isso, deixa ele, você vai ver, ele vai ficar. Se você levar, ele não vai voltar. Ele não vai ficar mesmo aqui, né? A gente tem experiência, a gente sabe que muitas crianças são assim. Se você levar, vai reforçar mesmo que ele não vai querer ficar. Daí pegamos ele, não teve jeito, nós tivemos que pegar ele. Ele fez um auê lá dentro, esperneou, gritou. Só que daí você tem, olha só, né? Depois fomos para a sala, tudo. Aí eu fiz isso que você falou. Primeiro eu analisei tudo. Eu já não fiz nada de cara. Eu falava com ele, então, olha, o que você vai querer fazer hoje? Eu falei para ele. O que você gosta de fazer? Conversando. Olha, ele mudou da água para o vinho. Ele ficou super bem. No final, ele falou assim para mim, amanhã eu vou voltar, porque eu adorei a minha escola. E daí ele falou na casa dele para a mãe dele. E hoje ele entrou uma maravilha. Ele não deu um escândalo. Olha, que legal. Ele ficou andando, não chorou. Aí a hora que eu já estava lá na creche, e ele chegou depois de mim. Daí a minha monitora trouxe ele, porque as mães não estão circulando, né, lá dentro. Estão deixando a monitora na porta. Veio andando de mãozinha dada, daí a monitora falou, olha, tia Dani, que maravilha, ele não chorou, não... Falei, nossa, você está de parabéns. Ele falou, porque eu gostei da minha escola. Então, é bem isso que você falou, né? Parabéns pela... Ela ia ceder. Se ela tivesse levado, realmente... Ele não ia voltar tão... Podia até voltar, mas a dificuldade ia ser muito maior. E ele ficou, nossa, fez hoje a atividade, aí eu dei massinha, sentamos, brincou de massinha, eu montei letrinhas, números para eles, tudo com a massinha. Então, ele ficou super bem, eu fiquei feliz, porque eu falei, nossa, olha, né? Que bom. Fosse dar trabalho lá, não deu depois, ficou belezinha. Parabéns, gente, para a escola, para você. É isso mesmo, gente. Para você ver quem que será que passou essa insegurança dessa criança. Então. Pensa, coitadinho, ele vai para a escola, mas não sei se eu devo, não sei se vai ser. E ela estava mesmo nessa dúvida, de não saber se levava ou não, até. E eu conversei com ela, acho que no celular eu conversei e tal, no particular. Aí eu falei assim, não, experimenta, leva, né, tal. Aí acho que ela falou, eu vou falar com o pai. Daí conversaram, aí ela retornou para mim que ia levar. Eu falei, tudo bem, né? Daí marquei, fiz a escala, pus ele, e daí ela trouxe. Olha, que legal. Eu amo esses depoimentos. Parabéns, gente. Parabéns. Obrigada. Gostei. E é isso aí, gente. Você vê, ele não tem laudo, esse menininho. Não, ele não tem. Ele não tem deficiência. Não tem. É que eu tô ótimo.
Porque Sim, tanto, que nem você falou, tanto as crianças de necessidades sim, especiais serve quanto para as não. todos. Então, então. E Serve foi para assim. todos. É que, Uhum. assim, quem tem o autismo, é claro que muitas vezes pode ser mais difícil. Ah, não, sim, A com gente certeza. sabe, né, que tem ali Sim. o agravante. Quando não tem, pode ser mais Porque quando simples você ou não falou, veio também, né? ele na minha mente de ontem, né? Como você estava É falando, verdade. veio ele, que aí eu tenho que falar, porque Ah, caiu. super Né? legal. É. E é isso aí, gente. Eles vão testar. É. Muitos deles já ganharam tanta coisa através do comportamento que quando eles chegam, né, num lugar novo ou quando eles realmente querem muito uma coisa, é lógico que eles vão, é a estratégia que eles têm, eles vão usar daquilo que eles têm, né? E é isso aí mesmo. Posso É. fazer outra pergunta? Bora! Como podemos fazer a inclusão através da brincadeira? Olha, brincadeira é uma arte, né, gente? A brincadeira é tudo de bom. Tem a brincadeira que a gente dirige, né? A brincadeira dirigida, que, por exemplo, a gente vai e cria toda aquela troca, regras. E tem a brincadeira não dirigida, que essa eu acho muito legal, principalmente, eu não sei se vocês são todas da educação infantil, na educação infantil, essas brincadeiras não dirigidas, elas têm até um significado igual aos desenhos. Nós conseguimos até detectar coisas, sinais e expressões de crianças da mesma forma do que com os desenhos, né? Assim, eu gosto muito, por exemplo, né, nas minhas salas de infantil, colocar brinquedos, deixar livres. Agora, né, nós estamos numa fase de pandemia, então a gente sabe que nem tudo a gente vai poder voltar fazendo, né? Assim, espalhar brinquedos diversos para todo mundo brincar junto. Isso é uma coisa que tem que ser vista com cuidado para esse momento. Mas numa sala onde as crianças, a gente percebe ali uma criança que está sendo deixada de lado, a gente percebe preferências, uma criança extremamente egocêntrica, porque a gente sabe também que tem a fase do desenvolvimento infantil que eles têm, eles são mais egocêntricos, né? Porém, se isso for de uma forma exagerada, ou se ele não tiver mais nessa fase, e mesmo que ele esteja nessa fase, trabalhar socialização, cooperação, repartir, dividir, isso é muito importante em qualquer fase da vida da pessoa. Então, a brincadeira, ela pode, assim, tanto detectar o que a criança está sentindo que não seja legal e a gente corrigir, ou o que as crianças ao redor sentem em relação a ele, ou se é uma brincadeira dirigida, fazer com que todos participam ali, também é uma forma de incluir, é uma forma de todos participarem, e quando todos participam, né, ninguém fica para trás, a gente, de certa forma, está incluindo essa criança, né? Então, a brincadeira, eu acho que é uma das coisas mais, assim, importantes para o desenvolvimento infantil. Criança precisa brincar. Tenho outra pergunta para você, Camila. Quais as dificuldades que você enfrenta em realizar seu trabalho de educação? Olha, olha, gente, eu tive mais dificuldades. Eu tive muitas barreiras, muitas. Eu tive barreira de eu não ter o conhecimento que eu gostaria de ter. Eu tive barreiras de não ter a parceria dentro da escola que eu gostaria. Tive barreira de não aceitação de famílias que não participam. Tive também falta de recursos, falta de material, falta de verba. Passei por muita coisa, né?
Na educação especial, assim, que você fala, ou na educação em geral? Na Porque, educação. assim, especial, é, apesar de tudo nós estarmos falando em educação, né? Eu acho que hoje, na escola em que eu leciono, a educação especial, é uma escola que foi superada muita coisa mesmo. Aos poucos, as pessoas estão assim, os alunos estão aumentando tanto também, gente. Olha, quando começou a sala de recursos na Dulcídia, tinha 3 crianças. Hoje são 17, 16 ou 17. Então, e a tendência, gente, é aumentar, aumentar, aumentar. Então, as pessoas, assim, foram entrando, né, no eixo, assim, em relação à adaptação, as pessoas foram adquirindo o conhecimento, existia muito aquela fala, eu não tenho preparo, eu não estudei isso, eu não sei adaptar. Né? Hoje essa fala, ela não se encaixa mais, porque hoje nós temos lives gratuitas, muitos livros, PDFs, tem atividades prontas em grupos, adaptadas, internet com coisa de sucatinha, gente, tem muita coisa. Dizer que não tem é difícil, né? A gente, assim, às vezes pode ser que não tenha muita vontade em procurar ou em confeccionar, porque tem, né? Então, acho que sei lá, a maior barreira, assim, hoje seria, né, a valorização do profissional, né? Eu acho que eu continuo ainda falando na capacitação do profissional, né? Porque eu fiz bastante curso, mas eu custeei ali com sacrifício, né? Eu via que eu precisava, que eu queria entender, que eu queria saber, eu custeei, eu fui lá, eu lutei, mas eu acho que poderíamos ter mais isso. E agora eu notei também que muitas famílias que eram muito mais engajadas com as crianças especiais, elas deixaram um pouco a escola de lado, sabe? Eu notei que as terapias com outros profissionais às vezes se tornaram mais importantes, a escola começou a perder um pouco espaço na vida dessas crianças, assim. Essa é uma outra dificuldade que eu estou percebendo nos dias de hoje. Mas por que motivo você acha esse distanciamento? Você acha? Olha, motivo. Talvez a pandemia fez com que elas buscassem outros caminhos, né? Outras terapias, outras coisas, porque não podia levar na escola, as atividades eram feitas em casa pela família. Mas essa criança não podia, talvez, ficar o tempo todo dentro de casa, ela tinha que fazer terapia, e não foram todos os terapeutas que pararam, né? Muitos terapeutas continuaram na função, atendendo um de cada vez, com toda aquela, com a higiene, com todos os cuidados, e a escola, infelizmente, né, por ter parado, a vida delas não pararam, então elas precisaram de uma forma continuar. Eu estou percebendo que nesse momento de retorno, nós perdemos um pouco aquele lugar de prioridade, pelo menos para os especiais que tínhamos, entendeu? Espero que isso mude. Estamos apenas no segundo dia, né, de retorno, assim, deles. Graças a Deus, gente, olha, deixa eu falar para vocês. Eu tenho 10 alunos matriculados na sala de recurso do período da tarde, e os 10 optaram por voltar presencialmente. Então, eu estou com 100% da capacidade da sala de recursos, todos presenciais. Lindinhos, que a Camila ama, estou muito feliz. Tinha uma criança que não ia, mas a mãe hoje me procurou e falou que vai. Só que nas atividades remotas, que eu estou querendo dizer, né, sobre essa coisa de prioridade,
já devolviam menos, já participavam menos das atividades das... Bom, em relação aos meus alunos, o que eu notei, né? Que durante as atividades remotas, eles não estavam trazendo as atividades como as mães são super presentes, elas fazem, levam, não tenho problema com faltas. Então, eu notei, nesse período, uma redução, né, das atividades da sala de recursos. E, bom, retornamos há 2 dias e teve também bastante problema com falta, esses 2 dias. Espero que a partir de agora, né, de repente as coisas mudem. Já comecei a entrar em contato com elas, perguntando se aconteceu alguma coisa, se elas querem trocar de horário, mas está tudo bem, elas estão se programando, então eu espero que em breve meus lindos fofuchos maravilhosos estejam lá presentes. E, nossa, eu fico muito feliz em saber que está presente. Gente, eu estou muito feliz em voltar. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz das aulas voltarem. Eu não vi a hora, eu nem dormi a noite de domingo para segunda, sabendo que as coisas estavam voltando, né, ao normal. Eu vejo as salas de aulas assim, com metade da capacidade, as crianças comendo lá fora. Ai, gente, é demais de importante para todo mundo isso. E nós vamos vencer, gente, nós vamos conseguir superar todos esses desafios, nós vamos conseguir superar essas defasagens dessas crianças, tudo vai dar certo. Nós, professores, nos adaptamos aí nessa pandemia, fizemos coisas inimagináveis, sabe? Viramos artistas, viramos técnicos aí de informática, multimídia, fizemos coisas maravilhosas. E da mesma forma nós vamos continuar fazendo, porque nós nascemos para isso, gente. Eu tenho um ditadozinho, Camila, que eu falo lá na creche, né? Quando a gente termina de gravar os vídeos, eu falo para as meninas, quando nós sair daqui, nós vamos direto para a Globo, porque aqui a gente virou artista, a gente virou... Gente, eu acho que a Globo, a gente fica no chinelo nosso, porque a Globo não tem o nosso poder de superação, gente. Nós somos muita incríveis. Superação, né? É muita superação. Estamos angustiados, sim, estamos assim, né, impactados com tudo isso que a gente teve nessa volta, nesse retorno, mas eu tenho certeza que nós vamos dar um show mais uma vez. Vamos sim. Com certeza. Camila, é isso. Desde já a gente agradece a sua participação, a sua ajuda, Nossa, principalmente, que não é de hoje que você ajuda a gente, né? verdade. Nós tivemos o Faz prazer 6 de ir anos já. na sua sala lá da Dulcídia, fizemos um trabalho, inclusive, da faculdade com você. Então, inclusive, eu tirei o proveito desse trabalhinho aí para a sala de aula. é verdade. Ah lá, que delícia saber! Eu fiz lembra, meninas, que era negocinho nossa, como que fala? A gente porco velcro lá, lembra? Isso, Dani. Aí eu fiz em formato, peguei o papel cartão, tudo, dobrei, passei aquele fitão e coloquei os velcro e fiz as formas geométricas para a criança tirar, pôr igual, sabe? Veio na minha cabeça, falei, deixa eu dar pitaco. Muito legal, muito legal. É muito legal mesmo, a gente tira proveito desses pequenos aprendizados, porque foi pouco que a gente foi lá, mas assim, que serviu bastante. Que bom, gente. Que bom, eu fico muito feliz. Fico muito feliz, assim, por vocês terem me convidado. Saibam que a escola Dulcídia sempre vai estar de portas abertas, né? Graças a Deus, assim, a gente tem uma gestão maravilhosa. O que vocês precisarem,
Pode ir bater lá, que a gente está sempre disponível, tá bom? Eu agradeço a confiança no meu trabalho, gostei muito do nosso bate-papo. Você vê, eu tinha preparado uma coisa, chegou na hora, foi outra coisa, Assim, e tá. as coisas vão Só que tomando assim fluiu, né? proporção, vão fluindo, e falar sobre educação, e principalmente sobre educação especial, é muito bom. E, gente, eu espero assim, eu tenho certeza, eu não vou dizer que eu espero, porque eu confio em vocês, eu tenho certeza que vocês serão excelentes educadoras, excelentes profissionais, vocês já são, e agora vocês vão se formar e tudo vai se consolidar, e isso é apenas o começo, viu? Deus tem coisas grandes na vida de vocês, e nunca desistam dos seus sonhos, tá? Muito Então, obrigada. Obrigada. eu que tenho que agradecer vocês por tudo. E não esquece da tia Camila, tá? Não, é até engraçado quando vai vem dar um algum pulinho. tema assim, eu já falo para as meninas, gente, tem a Camila, vamos pedir ajuda à Camila. É verdade mesmo. Isso mesmo, a gente gosta muito de ajudar, viu? Muito Que bom. obrigada, viu, Camila? Se você tiver alguma coisa a acrescentar também, fique à vontade. Bom, acho que eu já falei tudo, né? Só tenho que agradecer mesmo por esse tempo e sempre me colocar à disposição, né? De pessoas que estão, assim, a fim de aprender. E é isso aí, gente. Educação é uma missão maravilhosa e juntas vamos conseguir muitas coisas, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Continuem estudiosas, continuem arrasando aí, viu? Que vocês vão longe. Muito obrigada, Camila. Camila. Deus agradeço. abençoe você. Amém, vocês também.